Nós estamos na primeira carta de Pedro. Dá uma olhada comigo. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, no capítulo 2, nós leremos o verso 9 e 10 para a meditação da palavra do Senhor nessa manhã. Acompanhamos as notícias que chegam a todo instante, né? E nos preocupamos e oramos. A nossa junta de missões mundiais relataram para nós que nós temos 14 missionários naquela região de conflito. E eles estão bem, estão protegidos, mas é a nossa oração para que o Senhor proteja e que seja uma oportunidade de falar de Jesus também, né? Então vamos orando por esses conflitos e meditando na palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 2, verso 9 e 10, diz assim a palavra do nosso Senhor. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, a nossa oração é que o Senhor fale ao nosso coração, proteja a nossa igreja, nos guie na Tua verdade e que esse texto possa mostrar para nós qual é a nossa essência e a nossa missão nesse mundo. Em Jesus nós te louvamos. Amém. Amém. Hoje pela manhã nós vamos pensar a respeito da nossa missão e da nossa vocação como povo de Deus, uma vez que temos estudado essa primeira carta que o apóstolo Pedro deixa escrita para nós. Ele vai falando, ele vai mostrando como os irmãos do primeiro século, perseguidos, estavam caminhando, estavam peregrinos, estavam andando por toda aquela região, e dessa forma Pedro vai mostrando para nós várias realidades a respeito da salvação, como já caminhamos bastante até aqui, já ouvimos e já estudamos juntos várias porções do capítulo 1 e chegamos no capítulo 2, quando ele disse que nós precisamos ser bem alimentados pelo leite da palavra de Deus, pelo alimento. Então, o cristão é aquele que tem a sua nutrição baseada no leite da palavra de Deus, o genuíno leite, não o leite batizado, não o evangelho misturado com qualquer outra coisa. E aí chegamos no versículo 4 do capítulo 2, quando ele diz que nós precisamos nos achegar a Jesus, porque Jesus é a pedra viva, e nós somos então pedras vivas na construção da igreja. Então Jesus é a pedra angular, Jesus é a pedra principal e os cristãos são as pedras vivas. Então ele vai trazer essa imagem e essa ideia de que nós somos eleitos de Deus, somos preciosidade nas mãos do Senhor para constituir a sua igreja, com o fim de sermos casa espiritual. Então a igreja tem essa vocação, essa missão, como nós estudaremos nessa manhã, de sermos essa igreja viva, pedras vivas. E aí Pedro faz um contraste até mesmo com o seu nome, que é Pedro, que é rocha, que nós sabemos que uma pedra não tem vida, né? Mas Jesus é a pedra viva e Jesus dá vida à sua igreja, e nós então somos chamados de pedras vivas para oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Então veja que mais uma vez aquele conceito de Gênesis volta à tona, dizendo que infelizmente muitas pessoas oferecem sacrifícios a Deus, mas não são sacrifícios agradáveis a Deus. Deus não aceita. Então Deus aceita
aceita os nossos sacrifícios por meio do Senhor Jesus e somente por meio dos méritos do Senhor Jesus. Então, por isso, nós somos pedras vivas que prestamos culto a Deus, e esses nossos sacrifícios são sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Mas é claro que Pedro vai mostrar também nesse contexto que Jesus, ele se torna a pedra de tropeço para muitas pessoas, ou seja, Jesus também fez com que algumas pessoas saíssem fora daquilo que Deus havia planejado. Então nós precisamos ter essa percepção, porque aqueles que se ofendem de Jesus acabam tropeçando em Jesus e não entrando no reino de Deus, porque não aceitam ao Senhor Jesus como Messias prometido desde a fundação do mundo. E aí Pedro vai trabalhar com essa ideia de que vários judeus não se renderam a Jesus, e Jesus então se torna pedra de tropeço para eles, nesse sentido de que eles não reconhecem Jesus Cristo como Messias, e temos até hoje, infelizmente, vários judeus que ainda não reconheceram Jesus. Ao passo em que os nossos irmãos, que Pedro está escrevendo, dizem que são de Jesus e confiam plenamente no Senhor Jesus, assim como nós. E aí então nós temos aqui duas características da igreja: a essência da igreja e a sua missão. A essência tem a ver com aquilo que de fato é a nossa igreja, ou é a igreja cristã, e os propósitos de Deus para a sua igreja. E a sua missão tem a ver com a sua atuação no mundo. Então, em primeiro lugar, eu quero falar com os irmãos a respeito da nossa essência, da nossa identidade como povo de Deus, para depois falar então a respeito da nossa missão, porque nós temos a nossa identidade no corpo de Cristo. A nossa identidade é Cristo, é no corpo de Cristo, e por isso fazemos parte de uma comunidade cristã, a comunidade dos salvos. Nós somos essa comunidade dos salvos, onde nós nos reunimos para prestar culto a Deus, para crescermos em santidade e para anunciar as suas verdades a esse mundo que tanto precisa. Então nós temos essa nossa identidade. Essa identidade é a formulação, essa compilação do povo de Deus. Nós somos os salvos que formamos o corpo de Cristo Jesus. E a igreja só pode proclamar a sua mensagem com contundência e com fidelidade, eu diria até com relevância, se ela entende a sua essência enquanto igreja estabelecida pelo Senhor aqui na terra. Então, a partir desse texto, a partir do verso 9, eu quero falar e explicar aos irmãos os vários conceitos que Pedro coloca aqui para nós, para que tenhamos um bom entendimento do que de fato é a essência da igreja. Em essência, diz aí o texto, nós somos uma raça eleita. E aí Isaías já disse que Deus estava formando um povo para si mesmo, um povo que celebrasse a sua glória. Então, Pedro aqui está escrevendo aos nossos irmãos judeus convertidos e falando o seguinte: olha, vocês que aceitaram o Senhor Jesus, vocês que creem no Messias, vocês são os eleitos de Deus, vocês agora fazem parte de uma raça diferenciada, uma raça eleita. Vocês estão na raça humana, mas vocês foram eleitos por Deus para cumprir os propósitos de Deus. Então, essa é uma das características da essência da igreja. Nós estamos aqui nesse mundo, mas nós somos um povo exclusivamente separado por Deus. Nós somos uma nova raça, uma raça eleita, e aqui Pedro está falando basicamente de que a igreja se torna essa nova raça, essa raça eleita, porque é um povo lavado pelo sangue do Senhor Jesus, é um povo comprado pelo sangue do Senhor Jesus, como nós já vimos no contexto anterior, que nós não fomos comprados nem por ouro, nem por prata, mas pelo precioso sangue do Senhor Jesus. Então o sangue de Jesus sobre nós faz com que a nossa vida seja uma vida marcada por essa expressão que nós somos agora a raça eleita. E Pedro está aqui falando da vocação do povo de Deus desde Abraão, quando Deus estava formando o seu povo, forjando o seu povo a partir da ideia da conversão, da eleição. Então todos nós fomos salvos por Deus, por meio do Senhor Jesus, e esse novo povo, essa nova raça, tem que assumir os privilégios e as promessas que pertencem ao povo de Deus. E quando Pedro fala de privilégio e promessas, nós precisamos entender tudo aquilo que vem para nós como povo de Deus. Por exemplo, privilégio de vivermos para Deus, privilégio de vivermos na dependência de Deus, privilégio de viver debaixo da autoridade do sangue de Jesus, ou seja, nós estamos do lado vitorioso, privilégio de ter o nosso futuro assegurado
pela eternidade e pelo sacrifício de Jesus, ou seja, temos a certeza de que iremos gozar da vida eterna com o Senhor para todo sempre. Então, nós como raça eleita recebemos esses privilégios, mas também temos algumas promessas. A promessa de viver com o Senhor a eternidade, a promessa de desfrutarmos da companhia de Jesus na nossa caminhada, as promessas de sermos guiados pelo Santo Espírito de Deus. Então veja que nós somos raça eleita, nós fomos eleitos, nós fomos escolhidos. A ideia aqui do texto é que Deus olhou para nós e nos escolheu. E aí quando nós voltamos no capítulo 1, nós poderemos lembrar que o Senhor falou para nós que antes da fundação do mundo, Cristo já havia sido entregue. Então veja, Pedro está falando da eleição e falando que nós somos uma raça eleita, dizendo que Deus nos amou antes da nossa concepção, antes do ventre materno, ou seja, antes da nossa vida, Ele já nos amava, mostrando a intenção redentiva de Deus ao amar a humanidade. Então veja que nós somos alvo do amor de Deus e nós somos essa raça eleita. Ele nos ama, Ele nos quer bem, Ele quer do nosso lado. Ele quer andar conosco, essa vida, e isso é maravilhoso demais para nós. Essa é a nossa essência como igreja. Então, a igreja nunca está só, a igreja sempre recebe a porção do amor de Deus, a igreja sempre recebe a manifestação da graça de Deus, que caminha conosco, e nós aqui estamos por obra e mérito do Senhor Jesus. Nada por nossa conta, nada por nossa força, tudo por conta da essência do Senhor Jesus, que nos amou e se entregou por nós lá na cruz do Calvário. E aí depois ele vai usar a segunda expressão, que ele diz o seguinte, que nós somos também sacerdócio real. E lá em Êxodo nós acompanhamos as expressões que diz para nós que Deus estava estabelecendo uma aliança com o seu povo e que o seu povo seria uma propriedade particular e o povo seria um reino de sacerdotes. Todos os cristãos precisam caminhar e ter esse entendimento de que nós somos sacerdócios reais, de que nós estamos aqui para servir. O serviço é a marca do povo de Deus, é uma das essências do povo de Deus. Sacerdócio real está relacionado ao serviço santo, e dessa forma a igreja é chamada de serviço real. E tudo aquilo que nós fazemos para Deus na igreja, no reino de Deus, é para o seu serviço, ou para a expansão do seu serviço, a fim de que o povo, ou os outros povos, vejam que nós somos dele. E então a igreja é chamada ao engajamento de Deus através do seu serviço. E a igreja tem muitas áreas de atuação, a igreja tem muitas frentes de trabalho, e nós precisamos nos engajar nisso, naquilo que Deus está fazendo no mundo. Precisamos estar envolvidos completamente com aquilo que Deus está realizando por meio da sua igreja no mundo. Nesse contexto agora de conflito, de crise, não sei se os irmãos acompanharam a igreja lá na Ucrânia, cantando no metrô. Enquanto as pessoas iam embarcando, a igreja estava cantando. Aquela cena, pelo menos desse momento agora mais histórico, da guerra, foi o que mais me marcou até esse instante. Irmãos cantando enquanto as pessoas estavam entrando dentro dos trens para sair e fugir, e a igreja ali cantando, celebrando, falando da mensagem de paz, ou seja, servindo a Deus. É uma igreja que está à disposição do seu rei para servir. E essa mensagem, ou esse sacerdócio é real, porque ela serve ao Rei Jesus. Então todos nós precisamos ter essa concepção de que nós estamos servindo ao Rei Jesus, e não servindo as pessoas, e não servindo a instituição, não servindo ao CNPJ da igreja, nós estamos servindo ao Rei Jesus. E todas as vezes que nós nos engajamos, todas as vezes que nós servimos a Deus, nós estamos servindo ao Rei Jesus. E o nosso serviço deve ser consagrado tão somente ao Rei Jesus. E quando consagramos o nosso trabalho ao Rei Jesus, nós tiramos sobre nós aquele peso de tentar agradar as pessoas. Nós não estamos aqui para fazer nada para as pessoas ou para agradar as pessoas. Nosso serviço é um sacerdócio real. Nós vamos servir com excelência ao nosso Rei. E quando alguém perguntar por que trabalhamos com tanto empenho, com tanta dedicação, com tanto amor, nós falaremos que o nosso alvo é agradar o nosso Rei.
Eu espero e oro para que o nosso Rei se agrade do nosso culto. Eu espero e oro que o Rei se agrade do nosso serviço, se agrade das nossas celebrações, se agrade da forma como nós ensinamos a sua palavra, que Ele seja honrado, que Ele seja engrandecido, e que esse tempo nosso aqui, enquanto aqui estivermos, seja um tempo também de preparação, porque o livro do Apocalipse vai dizer para nós que um dia nós reinaremos com Cristo para todo sempre. Amém por isso. O autor ao Apocalipse diz assim para nós: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, nos constituiu reino, sacerdotes para Deus e Pai, a Ele seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Também em Apocalipse capítulo 5, João diz assim: para o nosso Deus os constituístes reinos e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Nós temos essa oportunidade, esse privilégio de reinar com Cristo e reinaremos com Cristo para todo sempre. Por isso nós recebemos essa imagem, essa figura tão própria que vem lá do livro de Êxodo, de que nós somos uma raça eleita, somos separados desse povo, desse mundo daqui da terra, e nós somos sacerdócio real. Tudo o que nós fazemos é para agradar ao Rei Jesus. A nossa vida, a nossa vocação, o nosso dom, tudo deve estar debaixo da autoridade do Senhor Jesus, porque prestamos esse culto a Ele e o serviço é feito a Ele e ao seu reino. Mas também nós somos uma nação santa. Nós estamos em um contexto onde não há santidade, mas nós somos uma nação santa. E o Antigo Testamento vai mostrar para nós que desde a formação do seu povo, Deus queria com que o seu povo fosse um povo exclusivamente santo, de que o seu povo fosse um povo separado das nações. Nós estamos estudando o Êxodo e a gente pôde acompanhar como o povo de Deus foi preparado para ter uma vida de santidade. Mas hora ou outra a gente acompanha também a história do povo, a gente vê que o povo vai se desviando dos seus caminhos e em dado momento eles vão lá e constroem um bezerro de ouro, lembra disso? Arão chega para as mulheres e fala assim: tira os brincos. E elas tiram os brincos, e ele derrete o ouro e faz um bezerro de ouro. E nesse momento, vocês acham que o povo de Deus se tornou uma nação santa? Mas Deus então precisa ir trabalhando com esse povo, porque eles não haviam entendido ainda a missão. E a missão era o seguinte: sede santos porque eu sou santo. Ou seja, vocês são separados, vocês precisam viver em retidão, em integridade. E essa mensagem em relação à igreja nunca foi tão urgente e tão emergencial. Nós precisamos buscar uma vida de santidade. Precisamos viver em integridade para com Deus, para que a nossa mensagem tenha relevância nesse mundo. Porque nós estamos vivendo em um mundo extremamente corrompido, um mundo que não sabe mais diferenciar aquilo que é certo e correto, aquilo que é santo e aquilo que é profano. E às vezes a gente fica olhando alguns cenários e fala assim: será que as pessoas não têm mais percepção? Na última sexta-feira nós tivemos uma reunião aqui da diretoria e antes disso nós falávamos dessa vida que as pessoas têm vivido agora, extremamente marcada por conflitos, por briga, implicância. A todo momento é conflito. As pessoas não sabem mais dialogar, não querem mais conversar. Pessoas não conseguem entender mais aquilo que a gente está falando. E o povo de Deus agora vivendo nesse cenário, marcado por conflitos, e nós precisamos demonstrar a nossa santidade, demonstrar que nós somos um povo separado, de que nós não agimos como o mundo age. O mundo age com truculência, com ódio, com briga, com raiva, com xingamento, e nós precisamos ter uma nova postura, porque nós temos uma outra essência. E qual é a nossa essência? Buscar a santidade de Deus, ter um padrão santo, ter um padrão que agrade a Deus. Então essa é a igreja. Então a igreja precisa ser sempre o quê? Uma comunidade separada do mundo. E sempre manter esse distanciamento das coisas que estão nesse mundo e que são desse mundo. Por isso que nós, inclusive, como igreja, como povo de Deus, não podemos fazer concessões com aquilo que o mundo faz concessões.
Por isso que as nossas propostas, as nossas ideologias, tudo vem da Bíblia. Por isso que a Bíblia é a palavra de Deus, para que a gente não faça nenhuma concessão que venha comprometer a nossa mensagem e a integridade da nossa mensagem. Nós somos um povo santo, e sendo um povo santo, não podemos cair ou incorrer no erro de aceitar coisas fúteis e corrompidas dessa vida. Então nós sempre tentaremos e buscaremos esse padrão de uma vida santa, de um padrão de santidade, em que todas as nossas transações, em que todas as nossas relações humanas, em que todas as nossas convivências sejam marcadas pela santidade, ou pela busca da santidade. Então nós somos uma nação santa, e as pessoas que não são da igreja, que não fazem parte da igreja, precisam olhar para a igreja e ver que nós somos um povo santo, que o nosso linguajar é diferente, como eu já disse outro dia, que as nossas canções são diferentes, que os nossos conceitos, que os nossos valores, que a nossa cosmovisão, a forma que a gente vê a vida é completamente marcada pela santidade. E aí vem Paulo e fala o seguinte: foge da aparência do mal. Agora, na nossa sociedade tem várias coisas que têm aparência de mal e nós precisamos fugir disso. Precisamos, inclusive, fugir desse conceito mais moderno agora que chega até nós, do aborto. Tem muita gente falando e agradecendo porque agora um país vizinho nosso aqui liberou o aborto, então muita gente agradecendo. Nós somos pró-vida, nós somos da vida. É um absurdo um cristão que fala que ele é a favor da pauta do aborto. Ou a gente, às vezes, e aí a internet deixa o meu coração muito inquieto, de ver pessoas torcendo para um lado e para o outro em relação à guerra, como se a gente estivesse na Copa do Mundo. Quem que vai ganhar? Será que é a Ucrânia? Será que é a Rússia? Será que os Estados Unidos entram? E a gente fica torcendo para ver quem tem mais poder bélico. Mas nós somos um povo santo. E um povo santo não caminha nessa direção. Um povo santo tem o desejo de falar que Jesus é o Rei e Ele é o Príncipe da paz. O próprio Senhor Jesus disse que nos últimos dias haveria guerras, fomes, está tudo dentro do plano de Deus. E aí Martin Lloyd-Jones, ele fala o seguinte: se nós conhecemos a Bíblia, nós sabemos o estado real do mundo. E nós sabemos que isso tudo ia acontecer. Mas nós temos que ter uma postura de santidade em relação a isso, porque nós somos uma nação santa. Nós somos um povo marcado pela santidade e a busca que nós temos é a busca pela santidade. Então essa é a essência da igreja. Nós somos raça eleita, nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa e nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu gosto muito do texto de Deuteronômio, quando o texto diz assim: porque tu és o meu povo santo, eu sou o teu Deus, o Senhor teu Deus, eu te escolhi para que fosses o meu próprio povo dentre os povos da terra. Nós somos propriedade de Deus. E Pedro aqui vai retomar o conceito do Antigo Testamento e vai apontar que Israel, como povo de Deus, foi formado por Deus para ser uma nação diferente entre todos os povos, e Israel tinha essa missão de ser uma luz às demais nações. As pessoas precisavam olhar para Israel e falar o seguinte: olha, Israel é diferente, ali está um povo diferente, ali está um povo que carrega o nome de Deus, a marca de Deus, a aliança de Deus, e esse peso recai sobre a igreja. Nós somos essa propriedade exclusiva de Deus. Eu não tenho mais prerrogativa sobre mim mesmo, você não tem mais prerrogativa sobre si mesmo. Nós como igreja não temos mais domínio sobre nós. Nós não somos de nós mesmos, nós somos dele. Ele é a nossa propriedade. E nós somos propriedade dele, propriedade exclusiva dele. Eu acho interessante essa ideia de ser exclusivo, porque exclusivo traz para nós o conceito de adoração única. Nós não podemos adorar outros deuses, nós não podemos servir a outros senhores, porque a nossa vida é dele. E aí vem Paulo e diz para nós: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então Cristo é que comanda a igreja.
Porque agora a igreja é de propriedade exclusiva do Senhor. Foi Ele que nos comprou lá na cruz por meio do seu sacrifício, da sua morte, e nós, comprados e lavados pelo sangue de Jesus, precisamos entender e compreender essa dimensão da igreja. Individualmente nós somos chamados a adorar exclusivamente a Deus. E por isso nós precisamos sempre falar e relembrar a todo momento que nós não temos ninguém a ser adorado a não ser somente o nosso Deus e Pai, por meio do Senhor Jesus Cristo. E a Ele seja a majestade, a glória, o domínio, a honra pelos séculos dos séculos. Amém. Então a igreja, como comunidade cristã, ela é chamada para adorar somente a Deus e somente a Deus. E a figura humana? A figura humana é entendida como uma possibilidade de serviço a Ele, mas a adoração exclusiva é de Deus, porque nós somos propriedade exclusiva de Deus. E a igreja aqui é convocada a lembrar-se que é propriedade particular. Você não é mais dono de si mesmo. Então, por isso, cai por terra aquela ideia assim, mas eu quero fazer isso, eu desejo fazer isso, eu sonho fazer isso. Não, como igreja, como comunidade, nós fazemos somente aquilo que foi pedido e solicitado. Diga-se de passagem, já é muita coisa. Então não é aquilo que eu quero, não é aquilo que você quer, mas é aquilo que Ele quer. O que Pedro está querendo colocar aqui para nós é o seguinte: como propriedade exclusiva de Deus, vocês têm um dono. E o dono da igreja é Jesus Cristo. O dono é quem manda. O dono é quem dirige, o dono é quem cuida da igreja, e nós temos um dono, e Ele é que comanda, Ele que direciona, é Ele que nos abençoa no sentido de mostrar o caminho. É interessante que Pedro estava com Jesus lá na transfiguração, e Pedro ouviu a voz do Deus Pai, quando a voz do Deus Pai disse assim: Ele é meu filho amado, a Ele ouvi, ouçam o Filho. Então veja que a igreja tem a sua identidade estabelecida em Deus, e essa identidade vai falar para nós de que nós precisamos ouvir tão somente o Filho de Deus. Essa é a nossa missão, essa é a nossa vocação, ouvir a Jesus e cumprir aquilo que Jesus pede que façamos como igreja. Então essa é a nossa essência. O que precisamos fazer? Ouvir as orientações de Jesus para ser guiados pelo próprio Senhor Jesus, porque nós somos propriedade exclusiva de Deus. E aí, irmãos e irmãs, cai por terra aquela questão assim: eu penso, eu quero, eu sonho, eu oro. Não, é aquilo que Deus tem para nós, porque nós somos propriedade exclusiva dEle. Agora, em segundo lugar, nós vamos falar a respeito da missão da igreja. Dá uma olhadinha comigo lá no versículo 9, que ele diz assim: vós sois, porém, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E temos aí então essa expressão, a fim de que, para mostrar então os propósitos de Deus para a sua igreja. Pedro revela aqui o propósito e a missão da igreja com essa junção, a fim de que, para mostrar para nós qual é o propósito da igreja. Após falar a respeito da essência da igreja, o que constitui a igreja, agora Pedro vai falar da finalidade da igreja formada. Então, qual que é a nossa finalidade? Qual que é a nossa missão aqui? É cumprir, sim, a essência e divulgar a mensagem. A missão da igreja é a proclamação, a fim de proclamardes. Veja que essa expressão é muito interessante, porque ela fala que a igreja precisa contar ao mundo, que a igreja precisa anunciar ao mundo as virtudes daquele que nos chamou. Então, qual que é a missão da igreja? A missão da igreja é proclamar Jesus. E por isso eu enalteci a igreja dos nossos irmãos ucranianos lá naquela, me fugiu o nome agora da capital lá, como que chama a capital? Kiev. Anunciando. Mas o momento é de caos, o momento é de guerra, o momento é de conflito, e o que a igreja está fazendo? Anunciando, contando ao mundo que há um Senhor, contando ao mundo que há um Deus e Pai que está cuidando de todas as coisas, contando
que Jesus Cristo é o Senhor. Então a igreja tem essa missão. E qual que é a missão da igreja? Anunciar. E aí Pedro está falando o seguinte: vocês estão dispersos, vocês estão vagando por esse mundo, vocês são peregrinos, mas vocês não podem perder de vista que vocês têm uma mensagem, que vocês têm uma proclamação. Enquanto vocês estiverem caminhando, vocês vão divulgando essa mensagem. Então veja, nós agora estamos reunidos como igreja, celebrando ao Senhor, aprendendo mais da sua palavra, e amanhã estaremos dispersos, ou seja, precisaremos divulgar essa mensagem, precisamos contar ao mundo aquilo que Deus está fazendo, e aquilo que Deus já fez ao longo da história. A igreja tem uma mensagem maravilhosa a ser compartilhada, e a mensagem maravilhosa é a mensagem do Evangelho, e nós não podemos segurar, reter essa mensagem, nós precisamos proclamar. Porque tem muita gente que ainda não conhece a salvação que há no nome de Jesus. Tem muita gente que ainda não ouviu a voz do Espírito Santo tocando em seus corações. E nós precisamos, como igreja, falar, anunciar, repetir várias vezes. Afinal de contas, a repetição ela é pedagógica, e na pedagogia a gente aprende por meio de muitas repetições. Quantas vezes a gente precisou de muitas repetições para aprender alguns conceitos? E a igreja, enquanto aqui estiver, conforme aquela canção, até que ele venha, precisa anunciar ao mundo que a única solução para o ser humano é Jesus Cristo. É interessante, queridos irmãos e irmãs, que essa expressão no grego, virtudes, tem a ver com uma ética religiosa. Então veja o que Pedro está dizendo. Olha, vocês precisam falar a respeito das qualidades da pessoa de Deus, ou seja, vocês precisam falar do caráter de Deus. Pedro estava aqui querendo ressaltar que nós como igreja temos a missão de anunciar o caráter de Deus, as virtudes de Deus e as obras que Deus já fez. Nós precisamos sempre lembrar que Deus já interviu na história. Houve um dia que Deus chamou um camarada chamado Noé, lembra de Noé? Noé, você vai fazer uma arca, você vai construir a arca, Noé, e por meio da sua vida eu vou promover salvação, e quem entrar na arca contigo, Noé, será salvo, e eu vou mandar um dilúvio. Deus interviu? Interviu, e nós precisamos contar ao mundo, porque as pessoas pensam que quando nós falamos de Jesus, que Jesus não virá. E a Bíblia diz que assim como nos dias de Noé, comiam e bebiam e continuavam a vida, segue o fluxo normal, como se nada tivesse acontecendo, nada. E aí Deus então manda o dilúvio. Um fato. Por exemplo, soberba, o que nós temos acompanhado no mundo hoje. Todo mundo querendo ser o maioral no mundo. As nações estão aí completamente alvoroçadas. Vai surgir novas guerras? Vai sim, porque o homem está querendo formar a sua nova torre de Babel, e nós precisamos lembrar que Deus já interveio na torre de Babel, lembra-se? Confundiu as línguas. Nós precisamos lembrar que um dia o povo de Deus foi escravizado, e Deus promoveu libertação lá na terra do Egito. O povo passou pelo Mar Vermelho, ou seja, mostrar as obras e as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas houve a maior intervenção de Deus na história, que foi enviar o seu Filho encarnado para morrer na cruz do Calvário e comprar a minha e a sua vida. Essa é a missão da igreja, é anunciar que Jesus Cristo está vivo, é anunciar que Ele venceu a morte, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, e nós precisamos anunciar essas virtudes, as virtudes daquele que nos amou, anunciar que Jesus Cristo está guiando a sua igreja, que Jesus Cristo está conduzindo o seu povo, e que em breve Jesus Cristo voltará para resgatar a sua igreja e irá aniquilar toda a maldade humana. Essas são as virtudes. E aí, pensando nas virtudes do caráter de Deus, que o nosso tempo ainda não permite hoje, por exemplo, precisamos proclamar ao mundo que Deus é santo, e se Ele é santo, Ele não tolera injustiça, e todos aqueles que estão caminhando na injustiça, se não se arrependerem, terão que enfrentá-lo como juiz. Precisamos dizer ao mundo que Deus não mente. O ser humano mente, não mente?
Fala uma coisa, depois fala outra, é duas caras, ele mente, Deus mente. Precisamos anunciar essa virtude ao mundo, que as pessoas confiem em Deus e confiem na igreja, porque Deus não mente, que Deus é amor. Precisamos anunciar essas virtudes, que Deus é misericordioso, que Deus tem dado oportunidades e mais oportunidades para que as pessoas se rendam, para que as pessoas se arrependam, que Deus é gracioso, que a cada dia Deus derrama a sua graça sobre nós, que Deus é perdoador, que Deus é galardoador. Agora Pedro vai falar o seguinte: olha, Ele nos tirou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Então veja que Pedro está dizendo que nós somos chamados. Nós somos essa igreja chamada por Deus para sairmos das trevas e viver na luz e anunciar a sua maravilhosa luz. A ação é sempre de Deus. E nós respondemos essa ação de Deus. E aqui Pedro vai fazer esse contraste maravilhoso de luz e trevas, mostrando para nós que nós saímos da escuridão, nós saímos dessa visão completamente deteriorada pelo pecado, e agora nós fazemos parte da luz, porque a luz aqui vai usar essa metáfora da salvação, ou seja, nós saímos do inferno, da escravidão do pecado, e agora nós somos da luz. Nós que não éramos povo, agora nós fazemos parte do povo de Deus. Pensa nesse privilégio. Eu e você, que éramos marcados pelo pecado, agora nós fazemos parte do povo de Deus. Nós que éramos ignorantes em relação às coisas de Deus, agora nós obedecemos a Deus e queremos saber mais das coisas de Deus. Nós que éramos impuros diante de Deus e fomos justificados pelo sangue de Jesus, agora nós andamos na maravilhosa luz. Nós que não tínhamos misericórdia, por meio de Jesus, agora nós recebemos a sua santa misericórdia. Nós que não tínhamos nenhuma graça sobre nós, e por meio de Jesus, a graça de Deus foi derramada em nossos corações. Nós que não éramos povo, agora nós somos povo de Deus. Temos a nossa essência. Temos a oportunidade de servir ao nosso Senhor. Temos a oportunidade de colocar a nossa vida à disposição do seu serviço. Temos a proposta de lembrar que nós somos uma raça eleita, que diante de uma sociedade tão corrompida como a nossa, nós somos um povo santo. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. E eu gosto daquela expressão dos Salmos, quando o salmista diz que nós somos como a menina dos olhos de Deus. Deus te ama, Deus te protege. Deus cuida de mim, de você e cuida de nós, porque nós somos povo de Deus. Nós somos família de Deus. Essa é a nossa missão: anunciar ao mundo, proclamar ao mundo e dizer ao mundo que a igreja vai marchando. Dizer ao mundo que a igreja está viva, porque o nosso dono, o nosso Senhor está vivo e comanda a nossa igreja. Lembra daquele hino? Porque vivo está, eu posso crer no amanhã. É porque Ele está vivo que nós estamos aqui, proclamando a mensagem de Deus, com os nossos irmãos que aqui estão, com mais tantos que estão nos acompanhando pela internet, e a nossa igreja tem proclamado as virtudes, os atributos de Deus, o caráter de Deus, a bondade de Deus e as intervenções de Deus, crendo de que nós iremos ver Deus fazendo a sua obra, apesar de nós e por meio de nós. Essa é a nossa essência e essa é a nossa missão. Que bênção fazer parte da igreja, que bênção fazer parte do povo de Deus, e que bênção poder colocar a minha vida, a sua vida, as nossas vidas à disposição do serviço dele, que é um serviço real. E aí quando alguém chegar para você e falar assim: olha, o que você está fazendo? Você fala assim: eu coloquei a minha vida à disposição do meu rei. E eu agora faço um serviço real. Não é qualquer serviço, é um serviço para o meu rei. E eu quero tão somente agradá-lo. Eu quero que ele seja honrado e que ele fique feliz com o serviço que eu presto a ele. Essa é a nossa missão e essa é a nossa identidade. E Deus continue a abençoar as nossas vidas e o nosso coração.